Ok, né? Então, boa noite mais uma vez. Hoje a gente está iniciando, né, a caminhada, né, nossa trajetória da disciplina de controle e poluição do solo. Então, a gente já se conhece, né, do semestre passado. Meu nome é Elianai Cardoso. É um prazer muito grande, né, de estar mais uma vez com vocês, de ajudar vocês, né, nesse conhecimento. E espero também aprender, né, com a experiência de vocês, né, que você já tem uma experiência de vida, né, de outras formações, de outras experiências, né? Então ela vai ser muito bem-vinda aqui para a gente compartilhar, tá? Então se sintam à vontade, tá? Quiserem ligar o microfone, liguem, né? Se eu tiver um assunto, eu corto e esclareço aquela dúvida de vocês. E a gente vai caminhando, a gente vai prosseguindo, tá? Como eu coloquei lá no chat, lá no Zap, né, no nosso ambiente, né, que vai ser o principal ambiente lá, o Zap, mas eu vou colocar tudo no Cigarra, tá? Vai acumular no Zap, mas se eu tiver assim, eu já estou até arrumando já, né, o material, já estou colocando lá no Cigarra, vai ficar tudo arrumadinho lá, tá? Por data, digamos assim, né? Hoje, essa conferência eu vou colocar ela no primeiro dia de aula, aí vai ter a segunda videoaula, outro material, vai ficar organizado, tá? No Zap vai ficar fácil para vocês acessarem o material, que vão acessar rápido, vão ter lá o contato rápido, mas fica meio desorganizado, né? E no Cigarra já vai ficar bonito, tá? Então eu vou tentar limitar o Cigarra com todo o material que eu colocar no Zap, tá bom? Talvez não seja logo de imediato, porque a gente tem que carregar, e às vezes a internet não ajuda, né? E tudo isso é uma situação, né? E aí a gente fica correndo quanto tempo, né? Que o tempo é curto, né? Ou seja, nosso módulo já vai terminar quinta-feira que vem. Então, aí, a gente precisa desse esforço de vocês, né, desse tempo, né, que vocês reservem, por exemplo, à noite. Eu vou tentar colocar o material assim à tarde, já próximo da noite, que é justamente para vocês à noite já ter aquele acesso, dar aquela olhada, né, porque é o horário do curso, né, e talvez o horário que vocês tenham tempo de acessar o material para não acumular, tá? Como eu falei, essa diferenciação da videoaula é isso, que a gente acaba deixando lá para ver depois, ver depois, ver depois, e acumula, né? Então, se a gente puder estar sempre que o material for disponível, a gente conseguir logo acessar, assistir e fazer a atividade que está prevista, assim a gente flui melhor, né? E também na hora da web, né, a gente já viu o material, aí a gente já compartilha aquela dúvida, e aí vocês vão somando, né? Acho que a soma do conhecimento ela é fundamental, né? E ela não está só, digamos, no professor, né? A gente vai juntando as dúvidas, né? E aí a gente vai somando, tá? Então, Alessandra, boa noite. Boa noite para todos, né? Te dei no início, né? Mas então, bem-vindos, né? Então, o momento de hoje a gente vai apresentar como é que vai ser a trajetória, tá? Então, eu queria que vocês não ficassem preocupados, não ficassem assim, achando que vai ser de qualquer jeito que a gente vai jogar para vocês, tá? É uma proposta que a gente vai arrumando, que a gente vai ajeitando, de forma que a gente realmente aprenda, tá? Então, o objetivo maior é que a gente tenha um pouco de conhecimento aí em relação ao solo, né? E, basicamente, eu acho que só essa disciplina que vocês vão estar focados aí no solo, ou seja, no controle da poluição do solo, né? Então, aí vamos tentar tirar o máximo proveito, né? Aprender o máximo de coisas possível para a gente estar usando na nossa prática lá no futuro, né, como técnico, como profissional do meio ambiente, como educador ambiental, como técnico, analista do meio ambiente, como fiscal ambiental, ou seja, na profissão, na trajetória de vocês, né? Então, tentem buscar, né, inclusive pedindo, né, algum tema, de repente eu não tenha trabalhado, né, vocês podem sugerir e a gente vai juntando no material, né, e a gente vai até assim, é uma forma de da gente se direcionar melhor, né? Então, talvez a gente vá por um caminho, mas não é a realidade local. Aí vocês podem
tá nos ajudando, direcionando, né, de algum tema, né, que a gente vai afunilando aí aquela ideia para melhor trazer aquele conhecimento, aquela informação para vocês. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta? Não sei se alguém está novo aqui, se é a primeira vez da web. A Elane, alguma pergunta? Alguma sugestão aí para gente? Está nos ouvindo? Se vocês quiserem colocar no chat, tá, gente? Fiquem à vontade, tá? Alguma sugestão para esse início, né? Então a gente vai apresentar a trajetória para vocês, tá? Daqui a pouco. Aí for surgindo dúvida, vocês vão parando, né? E aí a gente volta e explica novamente, tá? Porque eu tô com uma proposta bem ousada aí para vocês, tá? Para a gente ver se a gente tem um bom proveito, né? Inclusive eu tô com mais ideia de fazer um projeto aí para FAPESP, né? Aquele edital que tem, justamente nessa linha aí de mexer com o solo, né? Tá aí tendo um retorno aí, né, dessa prática aí do solo, né? Então, gente, antes de eu apresentar o guia de estudo e a proposta, né, da trajetória, eu vou apresentar para vocês o questionário que vocês fizeram, né? Ele é, ele é, ele vai ser, ele não vai se tornar público, né, a informação individual, tá? É só a informação geral, tá? Então, todo mundo que respondeu, colocou lá, essa informação, ela é sigilosa, tá? Só que o resultado geral, aí sim, aí eu vou apresentar para vocês terem uma noção, né? Do que, de como tá vocês, né? O acesso à internet, a sugestão, né? Então, esse é o objetivo, né? Da gente entender a turma, tá? Então, não fique preocupado que os dados individuais, eles são preservados, tá? Então, a gente vai iniciar aí apresentando esse formulário. Como eu falei, 14 pessoas respondeu, aí vocês são, parece 26, né? E aí os colegas que não responderam, aí acrescentem naquela informação, que caso tiver uma variação muito grande, aí eu apresento de novo. Eu já seleciono só os grafos e mando para vocês terem uma ideia, né, de como vocês estão, né? Que às vezes o problema de um pode ser o problema da turma, de todos, né? E a gente não estava com aquela ideia lá, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui um guia, né? Seria questionário. Aí depois, gente, eu vou passar uma frequência, tá? Os encontros síncronos, que eu estou me referindo a esse encontro, ele vai ser. Eu vou passar uma frequência, tá? Que aí a gente vai falar depois, né, quando eu apresentar o guia de estudo, que ele vai valer um bônus na pontuação, né? Justamente para dar uma valorização maior, né, de quem está presente aqui, tá? Vocês estão visualizando o formulário? Ainda não, professor. Sim, sim. Sim, eu já tô. Alguns já estão, né? Quem Sim. não, quem não está visualizando, tem lá um. É tipo não sei nem dizer o nome. Não tô Que conseguindo aí ver. é só Esse clicar em será cima. o formulário. É o formulário aí, né? Que é o formulário que vocês preencheram, né? Questionário, ferramenta virtual, meio ambiente, turma 2020. Acho que Alguém não está doido. conseguindo visualizar ainda? Aperte nessa coisinha aqui. Cadê? Tem um negocinho aí que eu esqueci o nome. É tipo um alfinetezinho. Que aí ou tu vai enxergar mais ou menos o formulário e tu clica em cima dele lá, que ele amplia. Porra, cadê o negócio pra falar? Aqui, tá na tela, é só clicar em fixar na tela. Que abre. Me avisa aí se estiver tudo ok, tá? Ok, professor. Tá ok, então vamos lá. Apresentar os dados gerais, né, para a gente ter uma noção aí, tá bom?
como eu falei, 14 alunos, né? Nós já temos ainda mais de 10 alunos aí. Faltou preencher, né? Que aí a gente tem um olhar bem real, né? Dos números. Então, primeiro, ó, mais de 80%, ou seja, 12 alunos dos 14, ó, moram na zona urbana, né? Porque, na verdade, zona rural, o problema é a internet, né? Então, dos 14, pelo menos, estão na zona urbana, né? Então, tem uma chance, né, de ter uma internet melhor, né? Apesar de não garantir, né? Porque se for o pacote de dados, às vezes fica complicador, né? Mas já é um avanço, uma vantagem, né? Que nós temos aqui dois alunos, né? Mas também não está representando a realidade total, né? Porque ainda falta mais de 10 alunos, né? Aí vocês estão dizendo 100% de atividade no Google Formulário, os 14. Que vocês já estão acostumados, né? Só fazer no Google Formulário. Só que eu vou precisar de uma parceria de vocês, eu vou explicar depois de que forma a gente vê essa questão. Vocês acessam o Cigar, alguém não consegue acessar o Cigar aí, porque não tem senha. Quem é que está nessa situação? Tem muito aluno nessa situação? Eu consigo, professor. Mas às vezes fica meio difícil de acessar. Certo. Mas dá acesso, tem a senha, né? Alguém mais nessa condição aí que Sim, não tem? tenho a senha, sim. Tá. Alguém não tem a senha, não tem acesso? Porque a gente vai usar o Cigar num caso muito específico, né? As provas elas vão ser tudo no Google Formulário mesmo. Em relação a isso, não se preocupem não, tá? É só em casos específicos que eu vou precisar que vocês coloquem lá, por exemplo, trabalho em grupo, aí qualquer um dos alunos do grupo pode ir lá colocar no Cigar, mas aí eu vou orientar, eu vou ajudar aquele aluno que não tiver como acessar, eu vou apoiar, tá? Eu vou assessorar. Mas aí, as atividades elas vão ser a nível formulário, tá? Como vocês estão colocando aqui, as atividades elas vão ser usado o formulário. Como foi esse aqui, né? Eu acho que vocês fizeram de forma tranquila. Então aí vocês vão conseguir, né, desenvolver as atividades. Então, qual é o instrumento preferencial para acesso às aulas, né? Que vocês têm, né? Qual é o instrumento, né? Aí quase 80% da turma está usando celular, né? E temos 3 alunos usando computador e celular. Então, a maioria está usando celular, né? É outra situação aí que a gente vai ver como a gente faz. Qual a conexão da internet? Então, a metade aqui está usando o telefone, no telefone e no Wi-Fi, né? Isso é uma vantagem, né? Porque, por exemplo, o aluno ele pode assistir, né, o material, né, que não vai comprometer lá o pacote de dados dele, né? Mas nós temos ainda uma porcentagem aqui, né? No caso aqui, 3 alunos só tá usando o celular desses 14. Ó. Então aí fica muito ruim, por exemplo, acessar as conferências, né? E outros 4 só usa Wi-Fi e aí não tem problema, né? Porque o Wi-Fi está de boa. Então nós temos aí 3 alunos, né? Nessa condição ruim, né? Porque usar pacote de dados aí, só numa conferência vai tudo. E aí vocês possuem pacote de dados, a maior parte não tem pacote de dados da internet. Bora ver. Porque a metade já usa Wi-Fi, né? E esses 4 aqui, ó, que usa somente, não, no caso 3, né, que você usa somente pacote de celular, talvez seja esses, ó, tem 2 alunos, né? Então aí vocês têm que acessar, porque também a regra é muito, muito ruim, né, para acessar esse pacote da FPA. Tem que ser meio salário mínimo por pessoa, né? Então fica difícil, né? Então, aí, qual a estratégia que vocês recomendam, né, para nossa interação? As redes sociais, né? Quase a maioria. E-mail ainda teve uma porcentagem.
e as conferências, né? Basicamente, o instrumento que a gente vai usar. Redes sociais e a conferência que nós fazemos, né? As formas avaliativas, né, que contribuem na aprendizagem, vocês estão apontando 100%, né, considerou aí o Google Formulário, né? Os seminários também contribuem, produção de vídeo, foi bem, né? Assim, vocês foram bem geral, né? Então isso é bom, né? Porque todas as ferramentas, né, elas ajudam, né? Só que disparado aí o formulário, né? Então, talvez a gente siga essa linha aí, isso é bom, né? A gente mesclar a metodologia, né? Eu acho que é legal, né? A gente não ficar só no formulário, só no formulário. E aqui já vai ser umas perguntas mais específicas da ideia que a gente está querendo fazer com vocês. Você já deve já ter imaginado aí, né? Eu estou sondando você justamente para ver se a gente tem essa, se a gente consegue desenvolver essa experiência em casa, no domicílio, de mexer com o solo, né? O solo para a gente usar para cultivar uma hortaliça, para a gente fazer uma compostagem básica, né? Coisa simples, né? Mas que a gente precisa saber se vocês têm essa condição em casa, né? Olha aqui, não é possível cultivar qualquer tipo de cultivo. Nós temos aí, ó, 5 alunos. É a maior porcentagem, gente, que tem, ó. Não dá para colocar um vaso na janela, um vaso no quarto. Isso é uma realidade que eu vi, né, aqui na região. Por exemplo, na cidade a gente não tem quase horta comercial. Eu não levantei as hortas domiciliar, né? É que, por exemplo, talvez seja uma coisa bem simples, bem básica, mas que promove, né, um alimento mais saudável, um alimento que a gente está consumindo em casa. E às vezes a gente pensa que dá muito trabalho, né? Pô, eu vou cuidar de uma planta, molhar todo dia, tirar o mato, não sei o quê, né? Talvez isso assuste, né? Mas aí talvez a gente, como profissional do meio ambiente, a gente vai ter que ter um outro olhar, né? A gente pode ver que o pequeno espaço, a gente pode fazer trabalhos ambientais, fazer trabalhos educativos, incentivar, né, as pessoas a consumir produto saudável, produto que a gente pode gerar em casa. É uma técnica que os profissionais, né, têm que abraçar, né? Eu acho que a gente tem essa função, né, de oferecer uma oportunidade, né, uma opção para alguém, digamos assim, se aproximar da natureza, por exemplo, né? Tendo um vaso em casa, porque geralmente a gente tem um vaso, mas com uma planta lá, né, ornamental, mas que de repente a gente pode colocar algo a mais, né? Colocar algo para a gente consumir, por exemplo, né? Porque se a gente for dar um trabalho educativo, a gente pode estar incentivando as pessoas a ter seu próprio espaço, né? Ter sua horta, a ter o contato com o meio ambiente, né? Porque a gente está trabalhando a questão ambiental, né? A gente não pode ficar longe, né? Eu não posso ter medo de uma terra, não ter, digamos, nojo, né? Porque senão a gente vai fugir da nossa prática, da nossa realidade, né? Aí temos aqui uma porcentagem, sim, quintal de cimento ou varanda com luminosidade é possível, né? Ele tem lá uma casa que não tem quintal, não tem terra, mas tem um espaço. Dos 14, 3 alunos falou que é possível. Sim, não é cimentado e tem área para cultivo, tá tudo bonitinho. Também aqui 35, 35, 5 alunos, né? Respondeu que sim, né? Se eu somar tudo, a maior parte então tá aceitando, né? Sim, mas não é possível acomodar. Teve um aluno aí que disse que não é possível. Vamos convencer esse aluno a ter aí essa oportunidade, né? Então, você separa lixo em casa? Olha, a maioria não separa. Por quê? Porque eu não tenho. Para que usar esse lixo, né? Assim, que na verdade não tem a lógica da separação do lixo, porque, por exemplo, a prefeitura ela não tem a coleta seletiva, né? Aí, por exemplo, eu não separo, porque não vai ter lógica. Eu vou pegar um saco com, né,
com garrafa PET, outra com plástico, outra com papelão, aí o cara vai juntar tudo e jogar fora. E também não tem aquela associação, né? Olha, eu vou recolher o lixo, tal, tal. Apesar de aqui no município ter uma cooperativa, né? Até visitei outro dia, bem estruturada, né? Um prédio bem grande, que essa realidade aí do lixo era para ser diferente, né? Mas, na verdade, eu não sei como funciona, eu não sei como o lixo chega até lá, se a prefeitura que recolhe, se é a cooperativa. Eu, na verdade, não conversei direito com o pessoal lá, que eu fui com outro objetivo. Mas é uma realidade geral, né? Que a gente não separa, talvez não seja culpa nossa, né? Porque não tem para onde ir. Então, aí a gente vê, né, que a gente, né, como já alunos, né, de meio ambiente, a gente faz essa prática, né? Aí a maioria da população, né, então, é uma questão para te refletir. E aí o destino, né, do lixo orgânico, né, que a gente tem em casa, né? Por exemplo, se eu conseguisse ter esse material orgânico para um uso, talvez eu não jogasse fora, né? Porque o lixo tá tudo, esse material, né, vai tudo junto para a coleta de lixo, né? Ou seja, a gente está ajudando a aumentar o problema ambiental na nossa cidade. A gente não está, digamos, favorecendo o trabalho educativo, né? Nem em casa, né? Por exemplo, já educando a nossa família, porque a gente não está dando um destino, pelo menos para aquele lixo orgânico, né? Então, essa disciplina, a gente convida vocês a gente mudar esse quadro aqui, ó. Vamos dar um destino para esse lixo, pelo menos orgânico, porque o orgânico dá para a gente fazer a compostagem e, e, e usar, por exemplo, na minha pequena hortinha, no meu plantio de coentros só, por exemplo. Coentro e cebolinha, eu posso só plantar essas duas coisinhas que a gente usa quase todo dia, né? Então, de repente, eu posso fazer essa compostagem para me plantar só esse coentro, um vaso bem pequeno, que vai levar pouca terra. Eu não vou precisar ter muito cuidado com ele, eu vou molhar, digamos, a cada 2 dias, eu vou deixar que ele pegue sol lá na janela, pelo menos a parte da manhã, que ele vai vingar e aí ele vai já ter esse composto para ajudar, né? Vocês concordam, gente, com isso, que a gente pode mudar esse quadro aqui, essa questão aqui? O que vocês acham? No ponto de vista de vocês, que vocês se inscreveram nesse curso e que vocês têm um desejo, por exemplo, de mudar a realidade, de fazer educação ambiental, de ajudar a sustentabilidade do planeta, ajudar, digamos assim, a reduzir o lixo ou ter desperdício. O que vocês acham aí, gente? Qual é o posicionamento, vocês, digamos, agora, digamos, eu estou estudando meio ambiente, agora eu caí na real, agora eu vou fazer algo real. Eu vou fazer isso, digamos, entre aspas, né? Acontecer, pelo menos em casa. O que vocês nos colocam aí? Digamos assim, vocês nos animam ou vão nos frustrar? O que vocês podem, digamos, tentar mudar esse quadro aí? O que vocês falam para a gente aí? Vocês acham que é possível isso? É Marverson, o que o teu Oi. posicionamento? Oi. Tá ouvindo? O meu posicionamento referente aqui em casa é em relação à educação ambiental aqui, com os moradores, né, aqui de casa. E acredito que a gente pode sim mudar a forma da coleta aqui, do lixo, né? Fazer uma coleta melhor, separar o que é materiais, você determinado destino. Em relação eu posso dar exemplo aqui da minha mãe, que ela tem, eu acho que é 15 ou 20 vasos de planta. Aí ela aproveita
o adubo, né? Resto de comida, frutas, e ela coloca nos vasos, como uma compostagem. Certo. E ela compra também, às vezes vem um senhor da estrada, um cara bem humilde, que ele vem, passa aqui na rua de casa, que ele vende sacos de terra. Aí ele diz qual é essa terra, que é com caroço, que tem uma mistura de outro produto também. Aí a gente compra. Uma forma de ajudar o senhor e uma forma dela também cuidar das plantas dela, com essa compostagem, com outros fatores também. Certo, perfeito. Que bom, né? Que eu acertei aí Aí ela tá. O senhor vê uma foto aqui. Vou mostrar uma foto de manhã assim, aí eu vou mostrar os vasos dela Coloca todinhos. no grupo lá, assim, umas fotos. Vocês podem Sim, colocar, gente, assim, para fotos compartilhar, né, o no. que vocês vão fazendo. Tem Para a vasos gente, na. digamos, se animar com esse dado. Por exemplo, teve 2 alunos que faz compostagem e tem um que enterra e queima, né? O restante todinho está desperdiçando, né? Está contribuindo aí, digamos, para a degradação do meio ambiente, né? Porque um dos fatores que aumenta o volume do lixo é o material orgânico, que a gente pode usar ele, que a gente pode reaproveitar no vaso, né? Como o Marcos está dizendo. Aí, no caso, a tua mãe, né, ela está plantando só planta ornamental, né? Ou ela está plantando assim, alguma hortaliça, alguma coisa assim. Não, hortaliça ainda não. Não. Tinha pimenta, né? Meu cunhado começou a plantar pimenta. Aí acabou que acabou a pimenta e está só mesmo com plantas. Essas Entendi. de decorações, né? Mas é com tudo, toda a compostagem no vaso. Isso. Aí, Aí no caso, gente, sim. tem vasos no pátio, aí tem vasos aqui na área de trás, porque aqui em casa é de alvenaria, né? Aí não tem parte assim de plantas, de chão, de terra, não. É tudo alvenaria, mas ela utiliza o máximo de terras no vaso. Ah, legal. Pô, que bom, né? Aí, no caso, a gente pode ajudar ela a plantar, por exemplo, coentro, que ela já usa todo dia, a cebolinha, porque pode ser uma planta ornamental também, pode Chicória, enfeitar, né? A chicória, pode enfeitar e deixar bonitinho, né? sim, Também. sim. E aí vocês podem dar essa contribuição, né? Que a gente pretende dar algumas técnicas, dizer como faz o solo, como planta, como cuida, né? Pois é, tem essas técnicas que eu quero aprender para poder passar para ela. Perfeito. Bem-vindo aí, com certeza a gente vai dar essa contribuição aí, tá? Aí Tá, compartilha essa obrigado. experiência, que eu vou dar as receitinhas, eu vou dar como é que faz o solo, como é que a Uhum. gente faz o cultivo, o extrato. A gente vai conversar, talvez, segunda melhor, né? Como é essa estratégia, tá? Então, gente, aqui a Kelly, né? Então, na questão da coleta seletiva, né, separação de seco e úmidos para uma posterior reutilização, ameniza a quantidade de resíduos gerado nas residências. Isso, então é uma alternativa, né, por exemplo, de separar esse lixo úmido, né, que seria essa matéria orgânica, né, para a gente fazer a compostagem, tudinho, né, e também alguns materiais, né, por exemplo, de repente garrafa PET para fazer um vaso, ou algum produto para reutilizar, né? A gente pode usar essas técnicas, né, também, né, para a gente reduzir, né, essa questão aí do lixo, né? Mas a questão da coleta seletiva em si, né, já é um grande desafio para a gente. Na verdade, para os gestores públicos, né, envolve toda a sociedade, né? Pela essa questão da coleta, né? Porque, por exemplo, não tem estrutura para ter um carro para coletar, digamos, só esse material seco ou úmido, né? Ou dar um destino exato, né? O pessoal chega lá, embola tudo, leva tudo de qualquer jeito, né? E aí, basicamente, não tem nenhum reaproveitamento, né? Não tem, pelo menos não tem conhecimento, né? Como eu falei, tem a cooperativa, né? Mas a gente vê o dado de vocês aqui, ó, né? Que a maior parte da cidade, e aí vocês colocaram aí que a maior parte não faz essa coleta, né? Então, são situações reais, né? Que a gente está vendo, né? Que a gente colocou. E é claro, né, gente? De certa forma, a gente não tem, entre aspas, essa culpa toda, né? Porque não tem um programa, né, para separar, para auxiliar, né? E o que a gente pode fazer são pequenas atitudes, pequenas ações, né?
por exemplo, pelo menos aproveitar aí o resíduo, né, orgânico, o resto das próprias hortaliças que a gente tem em casa, da varrição, né, da rua, né, do material. Então, a gente pode, de repente, fazer uma compostagem. E aí vai fazer o quê com esse composto, né? Aí pode colocar no vaso para fazer a planta ornamental e também pode usar aí no pequeno cultivo, aí num vasozinho, né? E ainda gera comida, né? Que eu acho que é o mais interessante, né? Além de ter a ornamentação, vai gerar aquela comida aí, aquele coentro, né? Aquela comida E não é tão saudável, né? baratinho, né? Oi, Marcos. Aquela hortaliça saudável, né? E isso é saudável, que a gente está cultivando, que a gente sabe a procedência, né? E não tem agrotóxico, não tem produto químico, que às vezes usam muito para matar formiga, né? De forma desordenada, né? E a gente está comendo lá. Então, a gente produzir em casa, a gente ainda tem essa oportunidade, né? De alimento saudável. E eu imagino, gente, que não é tão trabalhoso, né? Não sei, de repente pode ser até que seja, né? Mas a gente vai aqui, né, convidar vocês para a gente fazer essa experiência, tá, gente? Estou, assim, contando com vocês. Tá, então aí nós temos essa questão dos resíduos sólidos, né? Vocês sabem, né? O geral, a gente está vendo a realidade, né? E aí vocês conseguem terra vegetal, no caso, terra, aquela terra preta, aquela terra de quintal, né, que eu estou me referindo aí, olha, uma maioria consegue, ó, então já é uma vantagem. Quem não tem, a gente vamos ajudar a arrumar essa terra para eles, né? É um vaso pequeno de 1 litro, 2 litros. Eu acho que é possível a gente fazer essa parceria, né? A gente praticar, né, aquela questão da ética ambiental, do companheirismo, né, da solidariedade. A gente pode ajudar os demais aí a ter esse material. Eu vou mostrar para vocês, né, na segunda-feira, né, que é baratinho em semente, a gente pode arrumar no vizinho também, com um amigo, então a gente não vai ter muito custo, pelo menos eu imagino que não. Então, a gente pode. Mas é uma vantagem que a maioria já consegue nesse pouquinho de terra. E aí eu conseguir algum adubo orgânico. Eu estou me referindo, por exemplo, àquela esterco, que a gente fala que é aquela fezes de boi, né? A gente fala de esterco de boi ou esterco de ave, ou até mesmo caroço de açaí, que tem muito aqui, né? E aí, bora ver se. Ou mineral, né? Que seria NPK, a gente vai falar desses termos aí para vocês posteriormente, tá? Então, nesse caso aqui, não soube responder, porque às vezes não sabe o termo ainda, né? Esterco, né? Que seria aquelas fezes. Não é pegar as fezes do boi ou da galinha, né? E já colocar na planta, não. Tem que curtir ela, tem que deixar lá uns 30 dias ela lá, curtindo, assim mesmo como o caroço de açaí, não dá para pegar ele bruto, né? Tem que deixar ele lá maturando, ele vai se transformando em uma terra, né? Que a gente fala de curtida. E os minerais, né, são esses produtos que vendem no comércio, né? Por exemplo, NPK, o cloreto de potássio, calcário e outros materiais que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, Professor, Oi, pode não. é a Ju. Oi, já. Peraí, professor. Professor, tá me ouvindo agora? Tá ouvindo, tá bem Sim, claro. eu vou precisar da sua ajuda nessa questão que você falou da horta, assim, porque eu moro na estrada. A gente já faz essa questão de restos de alimento, né? A gente já coloca, a gente já deposita, a gente já tira o chorume para jogar nas plantas. Mas assim, eu preciso assim aprender algumas coisas mais. Eu não sei dizer a palavra, porque assim, professor, eu e o meu esposo, a gente tá morando, vai fazer 1 ano aqui, a gente veio para cá para a estrada, a gente tá construindo a nossa casa. A gente não tá indo na nossa casa, tá quase indo para lá, falta pouco. Aí a gente já, isso, a gente construiu. Não, a gente já tá quase, falta só o piso e a janela, essas coisas, já cobriu, enfim. Mas assim, o que eu queria lhe dizer é que a gente fez um cantinho já para fazer uma horta, já tá tudo bonitinho, ajeitado, né? Eu já joguei várias cascas lá de banana, de resto de verdura, essas coisas, e a terra já até grelou lá uma chicória bonita, assim, devido a eu jogar, né?
Aí eu vou precisar mesmo do seu apoio, porque eu tô com esse Pode projeto contar de com a fazer gente. uma horta bem legal para mim. É, Principalmente das coisas que a gente usa no cotidiano, né? Durante a hora de fazer a perfeito. alimentação. Tá, Aí eu então achei bem legal você estar falando disso. bem-vindo, né? Essa questão, esse desejo, esse interesse, a gente com certeza vai ajudar, vai trazer as receitas, vamos dizer qual é, digamos, o quantitativo ideal dos produtos, né? Do adubo, direitinho, tá? Mas é assim, gente, eu vou, digamos assim, ser bem tranquilo, né? Porque tem pessoas que nunca ouviram falar nos termos, tudo direitinho. E aquelas pessoas, no caso a Jo, outra, ou a Kelly, né? Que, digamos, quer saber como faz a nutrição das plantas, do solo, aí a gente vai, digamos, dando uma orientação mais, digamos, mais elaborada, né? Mais profunda, né? De forma que, digamos, elas já estão num patamar mais à frente. Mas a gente vai, desde o iníciozinho, né? Fazendo um vasinho, e aí a gente vai somando conhecimento, a gente vai chegando até realmente essa horta comercial, para você realmente vender, para vocês dar o trato direitinho, lá, o trato cultural lá da planta, colocar o adubo certinho, ter principalmente produtividade, né, para ganhar dinheiro, né? A gente tem geralmente a gente cultiva num pequeno espaço, a gente quer produtividade. Então, para isso que serve o adubo, né? Justamente para ele gerar muito, para ele acelerar o processo, para a gente vender logo e ter rotatividade, né? Então, vai ser um prazer, sim, orientar vocês. E aí, aquela questão que eu falei, né? Vocês podem redirecionar algumas coisas que vocês já estão vivendo, né? Para a gente tentar ampliar aí o máximo de informação, de conhecimento técnico mesmo, né? Para a gente levar aí para a nossa vida, né? Porque, às vezes, a gente não vai trabalhar diretamente, assim, como analista ambiental ou num órgão público, né? Mas eu posso desenvolver como profissional liberal, como consultor, né? Posso fazer minha experiência e depois eu posso orientar outras pessoas, né? Até com fins de ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que o nosso objetivo, digamos assim, maior, né? É ter esse contato aí, tá? Então, meu desejo é a gente chegar a esses patamares aí, sim, de vocês terem, saber fazer o controle, né, dessa poluição, mas também gerar retorno, né, financeiro, né, gerar produtividade, né? Então, acho que é o nosso maior objetivo, sim, aqui, de dar essa orientação, tá bom? E mudar esse quadro aqui, né, que a gente está vendo, né? Dar o destino correto, né, para os resíduos, principalmente para os resíduos orgânicos, né? Então, vocês estão vendo aí os gráficos, né? Opa, deixa eu ver o que tem mais aqui. Tá, então aqui a gente encerra aqui, né? Aí, quem realiza plantio de hortaliça? Olha só o dado aqui, gente. Ninguém planta, né? É claro, na cidade a gente a gente é acostumado realmente a encontrar tudo no mercado, né? Aí às vezes a gente não tem um espaço, ou às vezes a gente pensa, né, que para produzir a gente precisa de uma área grande, mas geralmente a gente precisa de um pequeno espaço e que tenha sol, né? E às vezes nem sempre é possível, né? Às vezes a gente mora num local onde não tem muito sol, aí realmente não tem como realizar o cultivo, né? Então, como a maioria não realiza nenhum tipo de cultivo, isso significa que a gente não tem esse conhecimento nem o básico, né? Então, é por isso que eu falei que a gente vai devagarzinho, mas aqueles alunos que tiveram necessidade de ter mais conhecimento aí, gente, vocês podem me perguntar, né, se a gente pode abrir um momento, porque eu tenho aquele momento do intraescolar, né? Então a gente pode dar essa orientação mais específica para esses alunos que já estão, digamos, avançado, né? Digamos naquela fase e precisa de conhecimentos mais elevados, para justamente o pessoal não se perder, né? Já que o pessoal está iniciando, não tem contato e aqui na nossa região eu vejo uma necessidade de a gente ter esse tipo de conhecimento, porque a gente pode orientar uma comunidade, a gente vai dar uma palestra numa comunidade, a gente vai falar sobre educação ambiental, né? Aí eu vou falar, digamos, sobre agrotóxica. Mas eu tenho que ter um contato básico nos cultivos, no solo, né? Para me poder falar que, se alguém perguntar, né, mas por que meu solo não está produzindo? Então, eu tenho que ter um certo conhecimento, né, do solo e de algumas culturas, né?
E aqui na nossa região isso é muito recorrente, né? Porque tem muitas comunidades e uma grande parte das comunidades, né? Elas são agricultores pequenos, né? Agricultores familiares, né? Que vivem basicamente de açaí, né? Às vezes precisa de ou horta, né? Ou outro cultivo, né? Que gere pouco retorno, mas que ela sobrevive disso, né? Então, eu acho que são conhecimentos importantes para a gente, tá? E aí a sugestão dos colegas, né? Então, aqui deixa aqui sua sugestão para auxiliar na trajetória da disciplina como um todo, né, em relação à ferramenta virtual, projeto, aula prática e tudo. Aí o pessoal aí sugeriu o Google Meet, o WhatsApp formulário, né, como ferramenta, é o que a gente vai usar mesmo, né, que a gente já viu aqui, né, na pesquisa. Alguém, o pessoal não tem nenhuma ideia de projeto, mas de repente, né, já pode surgir a ideia de dar horta em pequeno espaço, de plantar um condimento, de plantar algumas plantas medicinais, algumas plantas para dar cheiro aromático, né? Aí, de repente, pode surgir, né? Ah, eu estou plantando só aquelas plantas aleatórias, ornamentais, mas eu queria uma planta que desse um cheiro melhor, né? Que fosse ornamental, e, de repente, pode pensar ideias nesse sentido, né? Então, aí o pessoal tem disponível WhatsApp, Facebook, e-mail, Google Meet, fazer uma horta ou jardinagem, entre outros. Na verdade, a horta em si é mais difícil, né? Porque eu vou precisar da parceria de vocês, né? Que vocês tenham a terra, né? E aí, tendo um vasinho, se a gente cultivar no vasinho, aquela recomendação da terra, do adubo, ele já pode ser ampliado para uma horta maior, para uma horta convencional, né? Jardinagem, eu não sei se a gente vai chegar até lá, né? Eu acho que pode ser que a gente. Eu não vou garantir, né? Já que a gente vai ficar muito focado nas hortaliças, que aí vocês vão ver que tem uma diversidade, né? Eu vou trazer bastante vídeo da Embrapa, tá? Da Emater, né? Eu estou tentando fazer uns vídeos aqui, realmente fazendo o solo, tudinho. Eu já tenho material, boa parte do material, de repente eu posso me arriscar a fazer alguma coisa assim para vocês, né? Mas tem muito material da Embrapa, bem legal, da Emater, que trabalha com compostagem, o cuidado com o solo, o plantio, tudo em pequeno espaço, né? Mas que eu vou reforçar na web, né, essa necessidade de ampliar, tá? Aí eu não tenho como receber o material no Zap, tá, gente? Porque eu tenho aí muito aluno. Então é por isso que a gente vai usar o Google Formulário, que fica arquivado o material de vocês. Se mandar para o meu Zap, assim, a resposta, a chance de eu perder é muito grande, porque não tenho controle. Não consegui, né? Então a gente precisa realmente mandar para o formulário, mas eu vou dizer para vocês como vai ser, não vai ter dificuldade, vocês vão copiar mesmo no celular, copia e cola lá no formulário que vai estar tranquilo. Não vai ter problema, né? Porque o formulário fica aberto o tempo que a gente quer, a gente só envia quando a gente quer. Então a gente vai fazendo no texto no Zap mesmo, no celular. Tá? Essa questão da reunião, da visita, da aula prática, gente, talvez não seja difícil, né? Eu não vou garantir. De repente a gente pode fazer uma visita numa horta, né? Eu não vou garantir para vocês, mas o IF já está abrindo em algumas situações, né? Só que ainda não está oficial. De repente ele pode dizer assim, está autorizado fazer uma visita. Não pode entrar lá dentro do instituto, mas pode pegar o ônibus lá na frente e ir. Aí, de repente, se for possível isso, aí a gente já faz, tá? Então, eu vou ficar consultando o professor Edinaldo para ele, de repente, dar essa abertura, né? Já que a gente está falando do solo, a gente visitar uma propriedade que, de repente, não tenha outras culturas, tenha um sistema lá, né? Geralmente a CESAL tem um sistema, digamos que a gente fala de agroflorestal, né? Tem lá açaí, tem essências florestais, tem andiroba, né? Talvez tenha copaíba, e outras árvores, né? Outras espécies, né? Que tenha renda, né? Que tenha, às vezes, um desenho na propriedade, né? E aí a gente pode, de repente, estar visitando e ter essa ideia de sistema florestal, que eu vou falar meio que rápido, né? Devido o número, né, de assuntos, né? Mas vou tentar abordar um pouquinho, porque não tem muito segredo, né? Na verdade, o sistema florestal é uma diversidade de espécies que tem
o açaí, no caso da nossa região, que tenha açaí, que tenha cacau, que tenha lá uma hortinha, a gente já considera sistema florestal. Mas ele pode ser mais elaborado, né? Pode ter cedro, pode ter paricá, cumaru, acho que aqui não tem, né? Mas de repente, né? A gente pode incentivar esse tipo de cultivo, né? Porque gera renda de todos os lados, né? Ah, eu vou tirar o óleo da andiroba, vender o óleo, ganhar dinheiro. Depois eu vendo a andirobeira, ganho dinheiro com a andirobeira. Aí nesse mesmo espaço eu tenho lá açaí, eu tenho lá o pé de cacau plantado, né? E assim tem esse outro lado também da gente conservar o solo, né? Eu estou focando nesse pequeno espaço, tendo em vista que a gente não tem como, digamos assim, a gente fazer digamos, uma muda de uma frutífera, né? Que vai demorar muito, né? O desafio maior vai ser essa questão da horta, vocês vão ver que não vai ser simples, porque nosso tempo é muito corrido, né? Mas aí já está abrindo, né? De repente a gente pode fazer uma visita para a gente ter um olhar, né? Eu posso trazer lá o agricultor, né? Ele vai falar como é, né? Então, de repente, isso não vai ser difícil. Então, aqui o pessoal está colocando, né? Deixa eu ver aqui algumas informações. Então, a Kelly está com interesse de aprender a tratar o solo. Bem-vinda, né? A gente com certeza vai abordar algumas coisas, a gente vai aprender alguns adubos minerais que a gente precisa saber, né? E os orgânicos, né? Apesar da gente ser profissionais do meio ambiente, a gente não vai dizer que a gente vai rejeitar, né? Por exemplo, os nutrientes, né? O NPK é um produto mineral, né? Um produto, digamos assim, químico. Mas ele é um nutriente. É como se a gente tomasse vitamina C, né? A gente precisa desse alimento. Aí, às vezes, a planta, ela precisa desse nutriente. Então, a gente não vai dizer que a gente não vai usar NPK, né? A gente tem que ter esse contato, essa ideia, que a gente não está rejeitando, né, o que a indústria está trazendo. A gente tem que usar com responsabilidade, usar com limite, usar com recomendação certinha, tá? Porque, na verdade, o solo, ele vai ajudar, vai ser o mesmo, né, digamos, para qualquer cultivo. Aí tu pode conseguir as mudas, né, por exemplo, pode conseguir lá o hortelã, pode conseguir lá a cidreira, que tem muito aqui na região, né, de repente, a salsa, né, o pessoal até usa para algum trato medicinal, coentro também, né, e não é difícil, né, às vezes algumas plantas medicinais, elas são rústicas, né, então não é difícil a gente fazer uma coleção, de repente, né, manjericão, né, olha só, manjericão, acho que eu não vi por aqui pela região, aí, de repente, pode dar uma renda, né, esse momento da pandemia agora, muita gente está recorrendo a esses materiais, esses produtos mais natural, né, porque aumenta a imunidade, né? O pessoal fala que se a gente está com a imunidade fraca, né, a gente está sujeito, né, a pegar, digamos, Covid, sujeito a pegar uma doença mais grave, né? Então, muita gente está recorrendo, né, a esse consumo de produto, digamos assim, mais natural, produto medicinal, fazendo um chá, né, de algum produto, né? Então, isso hoje está muito, muito interessante, muito recorrente, né? O pessoal está correndo atrás, né? Porque essa Covid, ela não escolhe, né? A pessoa que pega também, ela pode estar saudável e levar a óbito, né? Então, nada melhor da gente estar consumindo produto natural, produto medicinal, né, Ju? Então, é bem interessante. E isso tem uma diversidade aí, né, de material. Verdade, professor. Aí, a gente recomenda que vocês fazerem. Tem muito curso a Embrapa, ela tem lá uma coleção de cursos, né? Inclusive, o material, os manuais, eu estou pegando da Embrapa, né? A maior parte, a Embrapa, ela é a empresa de pesquisa, né, agropecuária, né? Então, ela tem muita experiência, muito material, né? Então, são materiais confiáveis, né? A gente pode estar buscando recomendação da Embrapa. A Emater, é a empresa que dá assistência, né, aos pequenos agricultores. Eles produzem também muito material, principalmente a Emater de Minas Gerais, a Emater do Rio Grande do Sul. Até o Pará, né, tem uma pequena cartilha aí de hortas de pequenos espaços, mas a Embrapa realmente ela está na frente desses materiais. O Senar também tem um material, o Senar está, digamos assim, novo, né? Tá
entrando aí nessa essa oportunidade, nessa abertura de mercado, mas a gente recomenda bastante a Embrapa, que são os pesquisadores, né, voltados para essa técnica, para essa temática, né? Isso. Tem culturas que são bem rústicas, né? Que ela não precisa de muito trato cultural. Nosso solo, muitas das vezes, eles já tem uma certa quantidade de nutrientes que a gente não precisa de tanto adubo, né? O pessoal às vezes usa até mesmo caroço de açaí que já está disponível aí, né? Então, às vezes já tem esse material, né? A gente só precisa aprender mais ou menos do básico do cultivo, né? Que aí a gente já pode ter um retorno, sim, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta aí, né? No próprio questionário que vocês viram a realidade, né? Vocês querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Eu vou só abrir aqui o nosso guia de estudo. Vocês estão a gente viu no números que vocês desejam, né? Desenvolver um cultivo, né? Digamos assim, um pequeno espaço para justamente a gente ter, digamos, um contato com o solo, ter uma ideia de como a gente desenvolve, né? Porque eu acho que a gente olhar o vídeo, olhar o material, só na teoria, talvez a gente tenha mais dificuldade de entender o assunto, né? Então, aí eu gostaria muito que vocês me ajudassem, né? Que vocês pudessem, né? Fazer essa pequena prática aí, né? Que, por exemplo, a gente vai trabalhar os cultivos, né? Mas ele vai se desdobrar, né? Para as outras coisas, né? Que vocês precisam ter conhecimento, tá? Digamos assim, a gente vai provocar vocês nesse conhecimento, mas que ele pode se desdobrar em muitas outras coisas, né? Que, não, digamos, não pode ficar fechado só para um pequeno espaço, né? De repente, o próprio solo, a própria receita do solo, ele já vai servir para quem vai fazer o cultivo no solo mesmo, né? Num espaço maior, né? Na segunda-feira, eu já vou trazer uma aula para vocês, dar um geralzão de hortaliça, de como é o desenho, que aí vocês já vão ver que vocês vão estar alinhando, né, o conceito do solo com uma realidade, né, com uma teoria, né? Às vezes a realidade é de vocês mesmos, né? E aí vocês podem melhorar, né? Por exemplo, o Marvis lá, né? Já tem lá a família dele que já faz o cultivo, já tem o contato com a terra, e agora só falta melhorar, né? Diversificar lá essa ornamentação que ele está fazendo, ele já pode, digamos, plantar alface ou outra cultura que aí não vai tirar o brilho da ornamentação, né? Não vai, digamos, gerar muito trabalho, porque já tem aquele contato, aquele gosto, né, de molhar as plantas, de cuidar, de tirar aquele mato, né? E aí a pessoa não vai se sentir, digamos, com uma outra obrigação, né? Tá? É essa questão que às vezes a gente tem, né? Ah, eu vou ter que cuidar de uma planta, né? Então, na verdade, é um aprendizado, né, que a gente necessita, né, ter, né? Eu acho que vai ser interessante, tá? Não vai ser fácil, né? Porque não tem nada fácil, mas de repente pode ajudar muito, né? A realidade de vocês, tá? Eu quero só ver aqui o material, tá? Eu estou tentando abrir aqui o guia de estudo para vocês terem uma ideia. Aí eu vou acelerar um pouquinho, tá? Porque eu não quero que a gravação fique muito longa. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, vocês podem fazer, tá? Que aí a gente vai dar uma, digamos, uma aceleradinha aqui, porque o meu objetivo principal, gente, não é deixar longas coisas, né? Vou tentar me organizar, tá? Para justamente quem não está aqui ter a chance de ver depois. Pessoal, então aqui o nosso guia de estudo, vocês estão visualizando o arquivo? Sim. Sim. O guia de estudo é o nosso, digamos, Sim, professor. Desse guia, ele é nosso planejamento, tá? Apesar de não estar pronto, porque é justamente isso que eu estou perguntando, né? Vamos ver se a gente consegue vencer
o que a gente está propondo aqui, aí eu vou ajustando, eu vou melhorando, né? A gente vai se entendendo melhor. Tem a apresentação, é só em relação às ferramentas que a gente vai usar, objetivo geral, e tem a ementa aqui de vocês, tá? A ementa de vocês é esse contexto aqui, ó. Caracterizar o solo, né? Como é formado o solo, né? Como é o perfil do solo, qual o uso que a gente vai fazer para o solo, o que é a degradação, ou seja, esses conceitos, né? A gente vai trabalhar em conjunto, né, com essa própria experiência que a gente vai fazer. As formas de poluição, né, por exemplo, a poluição, né, por fertilizantes, pesticidas, resíduos, né, que a gente já buscou na própria realidade de vocês, né, a gente já viu, né, que, por exemplo, a gente não está dando destino adequado, né, mas por quê, né? Porque não tem política pública que faça esse contato. Aí, no caso, fertilizante. Então, seria muito teórico, né, eu falar dos fertilizantes, né, porque ele vai ajudar a recuperar o solo, ele vai levar nutrientes para o solo, se eu não tiver o contato prático, né, de alguma coisa. Como é que eu vou nutrir o solo? Aí eu vou ter lá o meu solo lá da minha hortinha, e aí eu vou colocar nutriente. Aí eu vou dizer, eu vou dar uma receitinha para vocês, aí eu estou fazendo isso para o solo. Claro que se vocês pegarem uma área maior, degradada, com uma degradação avançada, né, que não tenha nutriente, que não tenha nada, e aí eu vou ter que usar outros recursos, né? Vou usar uma compostagem, eu vou colocar, digamos, umas espécies que tenha bastante nitrogênio, né? Aquela que a gente fala de adubação verde, né? E a gente vai falar, digamos, de contexto geral, mas eu vou pegar essa hortinha e vou buscar isso aí, ó. Os pesticidas, né? Poxa, está dando uma doença lá na cultura. Como é que eu vou usar esse pesticida? Será que eu uso? Eu vou trazer problema, né? E aí eu vou tecendo. Então, na verdade, a nossa ementa ela é bem curtinha, né? Aí a ementa, né, a outra proposta que teve uma modificação no curso de vocês, ela já amplia aí, ó, já fala da classificação do solo, por exemplo, o que é o organossolo, o que é o latossolo, a gente vai falar de forma geral. Aí nosso som de fertilidade, né, que eu disse, a gente vai falar um pouquinho, né, quais são, né, o NPK é um. Eu perguntei lá se vocês, né, eu coloquei aquela pergunta, não sabem responder, a maioria não sabia, né, o que era, digamos assim, um esterco, né, um material orgânico, um NPK, e a gente vai falar um pouquinho, tá? Então a gente vai buscar também aqui umas informações a mais para somar com vocês, para não ficar aquela teoria, aquele negócio lá que está escrito, mas eu não tenho a minha vivência e realidade, né? Então, eu vou tentar ver se eu consigo aí trazer, tá? E, claro, pedindo a compreensão de vocês. Até a metodologia, os recursos que vocês falaram, tá aqui. E aqui, gente, nossos procedimentos, né? Que seria nossos trabalhos. Então, na segunda, eu já vou colocar uma tarefa, né? Vou colocar uns vídeos, né? E aí vocês vão fazer uma atividade que é só fazer um texto, tá? E a gente coloca no Google Formulário, tá? Vou dar um prazo, justamente para me acompanhar, né? Para ver se vocês estão participando, para ver se vocês estão entendendo a videoaula, né? Que aí eu tenho que ter um parâmetro, né? Digamos assim, para me acompanhar vocês. Aqui as imagens, né? De uma experiência que a gente já vai falar de como vai ser. Aí a produção do trabalho, né? Porque, por exemplo, imagine que eu mando vocês, olha, bora plantar alface. E aí vocês não sabem nada do alface, por exemplo, não sabem se eu tenho que fazer muda, se eu planto direto, o espaçamento, o solo, a quantidade de sol. Então eu preciso saber dela, dessa cultura, né? Para eu poder plantar, né? Eu não vou chegar lá e plantar de qualquer jeito, então eu tenho que estudar ela. Então eu dividi alguns temas justamente para vocês estudarem e fazerem um foldzinho, né? Desse conhecimento, né? Para você que vai ser em grupo, tá? Aí eu pedi para colocar no cigarro, que é justamente para não me perder. Mas aí eu vou orientar e vou ajudar vocês, tá? Não se preocupem aí. Quem tiver dificuldade de cigarro, que eu vou ajudar, eu mesmo posso postar lá para vocês, sem problema, tá? Porque não dá para mandar para meus apps, senão eu vou perder, né? Eu quero que fique tudo registrado no cigarro ou no formulário, que aí eu já faço organizadinho, tá?
E aí nós vamos fazer no final, né, da nossa discussão, né, das nossas videoaulas, das nossas conferências, eu vou fazer um formulário, né, mais elaborado, né, com as questões, já ampliando tudo que a gente viu, né? Eu vou fazer questão bem simples, né, só para a gente entender, né, que vocês conseguiram entender, que vocês absorveram, né? Aí o formulário justamente que eu vou, digamos, assim, acompanhar, né, vocês, né? Eu vou deixar um prazo meio longo, né, justamente para vocês terem tempo de olhar lá as questões, de rever o material, né? Vai ficar lá, a gente pode abrir o formulário e ficar lá quantas horas quiser, até um dia todo, aí eu envio, né? Eu entro de novo, aí eu revejo o assunto e posso enviar, tá? Então aí nós temos essas tarefas aqui, ó, nesse primeiro momento, tá? E aí a gente tem uma folga aí, ó. A gente vai ter. Tá, a folga. Mas está aqui. Depois eu volto para falar para vocês que a gente vai ter uma folga e a gente retorna só em agosto. E bem aqui nesse intervalo de tempo, eu vou colocar dois encontros. Eu coloquei aqui, ó, dois encontros. Ó. Por exemplo, a gente vai dar essa semana, aí a gente vai ter dois encontros que eu estou amarrando aqui para a gente se encontrar em junho e uma outra em julho. A gente vai conversar melhor, né, durante a aula aí, tá? E quando a gente voltar já lá no segundo momento, a gente vai fazer o relatório, né, anotar, tirar foto, né, da nossa experiência, né, que a gente fez, para a gente compartilhar com os colegas, né? Olha, o meu alface não deu certo, a minha muda não me prestou. Porque, por exemplo, a gente vai confrontar, digamos, as informações, né? Olha, eu plantei coentro, minha experiência foi essa. Deu certo, taquei ela bonitinho, o alface foi assim, e as outras culturas foram. E assim a gente vai somando, né, os conhecimentos, a gente vai compartilhando a experiência, porque, por exemplo, não tem como eu plantar 5 culturas só de uma vez. Aí, só que vocês sabem a diversidade de culturas que tem, né? Tem tomate, pimentão, pimentinha, pimenta lupita, alface, couve, coisa é muita coisa, né? Então, eu estou selecionando algumas para a gente ter essa experiência, né? Para a gente ver se dá certo, tá? E aí, no segundo momento, a gente vai fazer um seminário com os temas que eu estou selecionando aqui, que é para a gente ter mais conhecimento sobre o geralzão, né, de algumas informações. Por exemplo, como é que eu faço um fertilizante caseiro? Como é que eu faço um adubo caseiro, né? Digamos assim, um produto natural, né? Aí eu vou dar algumas receitinhas ou dar alguns endereços, né? Vocês vão lá pesquisar, ver qual é o mais simples e compartilhar com a gente, né? E outros temas aí que eu selecionei, tá? Que aí seria um trabalho em grupo também, o mesmo grupo que fizer lá a experiência, e aí ele vai fazer seminário no slide, né? Vou orientar vocês, né? Vou ajudar para a gente discutir, né? Para a gente debater lá aquela informação, tá? E aqui a gente vai dar um bônus, né? Para quem está participando da aula, para quem eu não anotei hoje, né? Por exemplo, as perguntas, né? Essa participação de vocês eu vou considerar ponto, tá? Então, para vocês ajudar a gente, né? Para a gente estar junto aqui, né? Para a gente conversar, né? E se entender, né? E me ajudar, né? E até me motivar, né? Olha, tem alguém aqui comigo, né? Assistindo a aula, né? Então a gente vai dar esse bônus, digamos assim, tá? Para vocês, tá bom? Ah, legal, professor. Eu vou colocar a frequência aqui, tá? E olhe no chat de vocês a frequência e assine o nome de vocês, tá? Tá E, bom. e depois eu baixo e coloco no grupo de forma oficial, né? Para vocês saberem realmente quem está aqui, porque depois eu vou dar um ponto, esse bônus, né, para os alunos. Né? Então, assine aí. Quem não assinar, não tem outra forma de, a não ser que o aluno participou e vou anotar aqui. Eu vou já dar essa pontuação meio que separado, tá? Assim. Mas a frequência ela já vai ter um peso, tá? De ponto. Então, eu só posso dar esse ponto se vocês assinarem a frequência, que está bem aqui no chat do Meet, tá? Quem não assinar,
Não tem como. Mandou para mim, eu esqueci de assinar, mandou lá. Eu vou perder essa informação, não tem como registrar. Posso Professor, baixar. Oi, só Lucas. confirma pra mim se eu assinei, se tá aí registrado minha assinatura. Lucas Gabriel da Silva Silva. Deixa eu ver aqui. Professor, eu entrei no link e deu naquele formulário lá que a gente assinou de tarde. Não Então eu sei se mandei foi só errado. comigo. Desculpa, gente, mandei errado. Desconsidere aquele, tá? Eu mandei errado. Desculpem. Ah, Eu Vou mandar pensei de que ia ter novo. que preencher de novo. Não, é só o nome de vocês, tá? Desconsidere esse daqui. Tem como eu apagar daqui? Não, né? Não tem, né? Não se confunda aí. É esse aqui, ó. Vê se é certo. É só nome e e-mail mesmo. Eu mandei errado, porque tá aberto aqui, justamente o que eu estava compartilhando com vocês, né? Deixei aberto aqui. Foi o certo agora? sim, professor, agora tá certo. Tá, então perfeito. Então, muito bom aí. Você já tem um Tá ok, conhecimento professor. aí de pesticida e herbicida, né? Qual a diferença aí de pesticida e herbicida? Para me entender aí. Hein, Ju? Qual a diferença? Pesticida e herbicida. Tá no próprio nome, né, professor? Que o pesticida é para combater pestes como insetos e coisas que comem a planta. E os herbicidas são voltados para combater outras plantas que podem danificar aquela plantação, tipo ervas daninhas, por exemplo. Certo. Só que tem um detalhe aí, tá, gente? Pesticida é tudo. Pesticida é herbicida, acaricídio. Professor, Oi. o pesticida ele é um tipo de herbicidas. Eu não lembro muito de muita coisa, assim. Eu sei que ele mata o mato, né? Isso. Enfim, Pesticida é tudo, ou seja, herbicida está dentro dos pesticidas. pois é, isso que eu entendi. Que Perfeito. ele Isso é um mesmo. tipo de herbicida. Aham. Herbicida está dentro dos pesticidas. Pesticida é toda a categoria, né? Por exemplo, tem herbicida, acaricídio, Ele mata erva fungicida. daninhas, aquelas ervas daninhas que dá nas plantas, né? Isso, mata a erva daninha. Perfeito, olha, muito bom, né? Então, acho que vai somando aí, né? Talvez eu tire esse tema, então, aqui, já que vocês estão já, né? Já tendo esse conhecimento, né? Porque eu tenho vários temas aqui e, de repente, poderia excluir esse tema. Olha, então, esse aqui é já os temas do seminário, né? Que é o mesmo grupo, né? Olha, pesticida, herbicida, fungicida e outros, né? E aí já é a categoria Isso. deles todo, né? Aí um para trabalhar sistema florestal, para ter essa visão geral, outro falar sobre deficiências naturais. Aí eu selecionei alguns temas aqui, ó, que já é para trabalhar só o outro módulo, tá? Que é para a gente fazer aquele seminário, aquela discussão, né? Só o slide mesmo, não precisa produzir material, né? A gente só precisa fazer o slide para a gente fazer essa discussão. Aí, claro, se vocês quiserem fazer o vídeo, pode fazer o vídeo também, não tem problema. Que a gente deixa lá no grupo, né? O pessoal assiste, a gente abre o dia, né, para discutir os outros temas e o de vocês já estão lá. É só para a gente, digamos, ter essa autonomia de pesquisa, né? Da gente buscar aquela informação, para a gente não ficar muito preso, né? No professor, o professor vai trazer tudo, vai fazer tudo, né? Então, a gente tem que aprender a pesquisar, tirar nossas conclusões, né? Às vezes nem sempre os autores são dono da verdade, ou até mesmo o professor, né? Ele não é o dono da verdade. Mas aí, com essas pesquisas, vai ajudar, né, a gente ter fonte de conhecimento e de informação, né? Mas isso é lá para frente, a gente vai ter esse tempo de pesquisar, tá? Então, gente, aqui voltando à nossa experiência, né, que a gente vai pegar um folder, né, como a gente está se propondo aqui, ó.
Eu já tenho um modelinho para vocês. Segunda-feira eu falo mais deles, né? Como é que a gente vai fazer. O que a gente precisa fazer agora é criar os grupos. Ó. Eu vou colocar lá no Zap. Aqui não significa que o grupo um vai ser alface, tá? Eu coloquei algumas sugestões aqui de alguns cultivos. Alface, salsa, pimenta, couve, quiabo e outros aqui, ó. Tem 9 propostas aqui. Na verdade, 9 não, 11. Né? Aí a gente vai criar grupos, vou colocar lá no Zap, né? Você um grupo de até 4 alunos, tá? Que aí, para a gente, por exemplo, ter bastante tipo de cultura, para a gente fazer depois aquela discussão, né? Para a gente confrontar as experiências que a gente fez. Por exemplo, a gente coloca um grupo, né, de 4 alunos para estudar o alface, fazer o folder, e aí esse grupo pode fazer o plantio junto, ou ele pode fazer sozinho na casa dele, né? Se não tiver como ter contato com os colegas, ele faz só ele lá, esse plantio do alface, da salsa, da pimenta, vai ser um grupo para cada temática dessa aqui, tá? Eu vou sortear, né? Vocês vão formar o grupo lá no Zap, e aí depois eu sorteio, vocês podem cair em qualquer tipo de cultivo desse, tá? Aí o desafio, né? Aonde eu vou buscar essa semente? Aonde eu vou conseguir meu adubo? Aonde eu vou conseguir a terra, né? Tudo isso são buscas que fazem parte da experiência, tá? Por exemplo, onde eu consigo a semente de alface? Ah, eu vou conseguir no meu vizinho? Ou eu vou comprar no comércio? Mas tem no comércio? Né? Então, é uma busca, né? De repente, não pode ter semente de alface aqui em Abaetetuba, ou no Muju, não sei onde é a cidade de vocês. Eu não coloquei lá no coisa, né? Não ter colocado lá. Esqueci de colocar o município, né? Porque aqui em Abaetetuba eu já pesquisei algumas culturas, né? Algumas coisas. Na verdade, nem fui eu, foi minha esposa que comprou para mim, né? Os sachê, né? Por exemplo, porque eu já tenho vários aqui, ó. Todas essas culturas que eu coloquei aí, eu consegui comprar, ó. Então, na verdade, a minha esposa comprou. Ela não entende quase nada disso. Então, eu estava fazendo essa experiência justamente para ver se vocês que não têm esse contato, de repente, mas eu não sei o que é o quiabo. Aí vai lá e pergunta lá para o vendedor que ele vai dizer, né? A semente, né? Então, todas essas sementes que estão aqui é porque eu consegui. É porque eu não peguei de vizinho, porque eu conheço pouca gente aqui, mas de repente vocês podem conhecer já alguém que tem a semente, que é melhor, né? Aquela semente crioula, né, que a gente fala, né? E aí a gente tem uma certeza que ela é, digamos, orgânica, que ela não tem defensivo, né? Mas às vezes a gente se engana na germinação dela, né? Por exemplo, se eu pego aqui um sachê desse, eu vou olhar a validade, né? Claro, né? Aí ver a porcentagem de germinação, e aí eu vou ter mais sucesso, porque já tem um produto, digamos aqui, que ele já afasta algumas doenças, alguns insetos, né? Algumas pragas. Então, de repente, um sachêzinho, nesse sentido, ele é mais viável. Mas se você tiver semente do vizinho, que tem certeza que não tem praga, que não tem doença, é também recomendável, tá? Entenderam, gente? O que a gente vai fazer agora, que a gente vai desenvolver? Então, inicialmente, a gente vai formar grupos para trabalhar um cultivo desse aqui num pequeno espaço. Entenderam? Eu vou trazer para vocês direito receita do solo. Eu vou trazer vou ensinar como planta. Oi, Marcos, pode falar. Não, entendi o que o senhor falou. Tá? E eu vou ajudar vocês. Eu vou dizer qual é o adubo certinho. Vou dar as receitas. Acho que na segunda-feira vai ser meio intenso. Talvez eu até deixe para terça, eu vou ver direitinho. Que é justamente para me mostrar o geralzão da horta, né? Para entender um pouco do cenário. Aí depois eu vou mostrar para vocês o modelo desse folder, que é só 2 folhinhas, né? Só para me saber como é que eu vou registrar essa informação, né? Qual a informação que eu preciso, por exemplo, dessas culturas para me ter um entendimento dela, né? Por exemplo, como é que é a alface? Eu tenho que fazer a muda ou eu vou plantar direto no vaso? A gente fala de plantio direto. Quando eu falo plantio direto, eu pego aquela semente e coloco naquele local definitivo. Se eu falar muda, é porque eu vou fazer uma muda
num copinho, num saquinho, numa sementeira, né, numa bandeja, aí para mim depois transferir para algum local, tá? Tem algumas culturas que ela não permite fazer, quer dizer, não é recomendável fazer muda, porque na hora que tu tira aquela mudinha, né, aí aquele torrão, aquele pedaço de terra que está seguro lá na raiz, ela pode danificar. E aí, em vez de ajudar, piora a situação, tá? Então, é essa busca que vocês vão fazer, né? Eu vou colocar alguns materiais no Cigarra, alguns livros de horta, eu vou colocar alguns sites que vai ajudar vocês a fazer essa busca pela aquela cultura, tá? Que aí vocês vão ter dúvidas, vocês vão me perguntando, a gente vai ajudando, esclarecendo, tá? Talvez não seja possível entender toda a dinâmica daquela cultura, né? Porque às vezes cada cultura ela tem uma dinâmica, ela tem um processo diferente, né? Mas eu acredito que dá para te aprender o geral, né? Aprender, por exemplo, a necessidade dela ter o seu adubo, de dela ter o seu acompanhamento, o seu tratozinho direitinho para ela não morrer, por exemplo, né? Para ela gerar e para ela produzir, para ela gerar frutos bons, frutos grandes e produzir, né? Então, a gente vai tentar mais ou menos seguir essa linha, tá? Mas vai depender muito de vocês, por exemplo, de vocês conseguirem a semente, conseguirem a terra, e, se possível, conseguir o adubo. Mas o adubo eu já pesquisei, o adubo de NPK e o calcário é muito baratinho. Eu vou mostrar para vocês que vocês vão usar só um pouquinho, vocês vão dizer, só isso, então dá para me comprar e usar o ano todo, se eu for para ter em vaso. Então, é possível, né? Desde que a gente use a formulazinha certinho e faça o acompanhamento do tratozinho, que não é tão difícil, vocês vão ver que é muito simples. E aí eu acredito que a gente vai ter um bom aproveitamento, tá? Mas a gente precisa que vocês nos ajudem, tá? Porque, no caso, lá no IF, nós já fizemos um projeto com os alunos, nós fizemos lá as caixas, né? Eu dava semente, deu adubo, o pessoal não tiveram custo nenhum. Eu e o professor Edinaldo, a gente se virou lá de conseguir o adubo, conseguir lá as sementes, lá tudo. E o material, a gente comprou várias coisas. Tá tudo lá, inclusive, né? Mas aí agora com vocês, né, não vai ser possível, né? Porque a gente não pode ir para o IF, né? Não tem como, né? Mas nesse pequeno espaço, num vasinho bem pequeno, numa garrafa PET, é possível, tá? A gente fazer essa experiência mínima, essa prática, né? Digamos assim, mas que vai depender muito de vocês. Eu estou colocando em grupo, né? Aquele aluno que tiver dificuldade, não tiver como fazer, ele tenta ver uma forma, se tiver como, né, dele acompanhar junto com o colega, né, que está fazendo, né. Só em caso muito específico, o aluno não tiver condições, me avise, né, que eu tenho esse semente aqui, quiser vir buscar aqui, não tem problema nenhum. Tá? Tenho até um material que eu consegui aqui na rua mesmo, mas eu não fui tão longe, né. Aqui mesmo na vizinhança consegui a maior parte das coisas, tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Vocês acham que está muito puxado? Ou dá para seguir aí esse roteiro aí? Dá pra Aqui seguir tem. sim, professor. Oi? Tá bom. Dá pra Tá seguir sim. tranquilo? Mas não se preocupe, tá, gente? A gente vai ajudando vocês. Como eu falei, eu vou dar as receitinhas, vou mandar os vídeos curtos que a Embrapa faz, que dá para vocês assistirem rapidinho, né? E fazer uma prática bem simples, né? E aí vai gerar dúvida, na hora que você for fazer lá, e como é que eu faço isso? Aí vai gerar dúvida, realmente. Aí a gente vai ajudar, vai estar nas conferências, né? A gente vai depender muito de cada um, né? De vocês, né? Do interesse, realmente, né? E aí, com certeza, se vocês correrem atrás, se vocês desenvolverem, né, essas recomendações básicas que a gente vai passar, eu acho que vocês vão ter um bom aproveitamento, né? Eu imagino assim, né? Então, essa que é a expectativa, né? Da gente somar aí com vocês, né? Então, aí tem toda a forma avaliativa, né? Vou mandar o arquivo para vocês. De que forma a gente vai avaliar, né? Vai ser tudo em pessoal, a gente vai ficar o mais neutro possível na produção de vocês, né? De forma que realmente vocês tenham aquela nota, digamos assim, merecida, né? Do que vocês desenvolveram. Aqui, gente, eu coloquei aqui o coentro, né? Eu vou dar para vocês o folder, tá?
todo explicadinho como a gente vai plantar o coentro. Ou seja, todo mundo vai ter lá um vasinho pequenino, uma garrafa PET, né? Vou mostrar para vocês o corte direitinho como faz. E vocês podem plantar esse coentro aqui, ó, tá? Todo mundo eu gostaria que plantasse, né? Porque de repente alguém pode plantar aqui o pimentão, mas aí ele não pode desenvolver, pode dar doença, aí ele pode ficar frustrado. Ah, não deu certo a minha experiência, mas ele plantou o coentro e viu lá que deu certo. Porque é rústico, né, o coentro, não precisa de uma terra tão adubada, né? Ele pode pegar uma terra aí bem tranquila e ele pode ver, né, o resultado, né, da experiência dele, né? Que é isso que eu gostaria que vocês tivessem esse contato, que vocês realmente conseguiram a semente, que a semente é muito simples de conseguir, baratinho, e aí não tem muito trato cultural, né? É bem rústico, e aí vocês podem se realizar e ver isso acontecer, né? Eu acho que às vezes quando a gente faz uma coisa e não dá certo, a gente fica meio frustrado, né? Então, a ideia da gente ver, né, que vocês conseguiram, né, por exemplo, produzir algo, né, mostrar lá para as pessoas que vocês vão convidar para ajudar vocês, né? Pode ser os pais, né? E alguém, né? Às vezes a gente não tem muito aquele contato, né? Mas tem alguém de casa, né? Que, poxa, eu me interesso, né? Então aí vocês já vão auxiliando, né? Essa pessoa, pode ser um vizinho, pode ser a comunidade, a, a dar o trato, a usar o adubo certinho, a fazer lá uma recomendação, né? Que eu estou falando aqui de um defensivo natural, né? Que tem as receitas lá no mapa, ou fertilizante orgânico, né? Em vez de usar, digamos, os defensivos químicos, né, que são os agrotóxicos, né, que é essa linha aqui, o pesticida, fungicida, é isso que é agrotóxico. É isso que a gente está fugindo, né? É isso que contamina o produto, né? Porque quer matar a formiga, quer matar lá a largata, a cochonilha, e usa lá um herbicida, um fungicida, um acaricídio, e aí contamina, né? Então, é essa a ideia da gente ter essa questão agroecológica, né? Ter essa questão do orgânico, né? Para a gente consumir de forma mais saudável, né? Eu acho que é mais ou menos essa ideia que a gente quer trazer para vocês. Tá ok, pessoal? Eu acho que já foi bem longo, né, do que nós tínhamos proposto, né, que era até 8h30, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou encerrar a gravação aqui, tá, gente? Só para não ficar tão longo. Professor, só uma dúvida, só para Pode não. Fica à vontade, pode Eu perguntar. posso, por exemplo, ter só